Família assim ou não? Não, não, isso aí veio, cara. Eu nasci num lar muito humilde, né? Uhum, Bem humilde. Meus pais eram pobres, assim, não tinham como dar muita condição pra gente. uhum, E eu vendo aquela situação, eu queria ser diferente, né? aham, Nasci numa comunidade, fui criado numa comunidade e tal. E eu queria algo maior pra minha vida, né? sim. E eu comecei a trabalhar com 14 anos numa padaria como balconista. E ali naquela padaria eu ficava vendo os empreendedorismo. O que eu vejo, cara? A maioria dos empresários hoje, eles começam empreendendo pelos motivos errados, né? Uhum, sim. No meu caso lá, por exemplo, eu era só um bom vendedor. Aham, E não adianta você ser só um bom vendedor, ou um bom barbeiro, um bom contador, tá? uhum, Porque empreender é muito mais do que isso, né? E tá tudo certo, a gente uhum. começa com o que a gente tem. Mas quanto mais rápido você aprende, você entende que empreender não é dominar só uma habilidade, mas que você vai precisar de múltiplas habilidades, né, cara, e múltiplos conhecimentos na área administrativa, financeira, contábil. Vamos passar por um papo que isso não é culpa também, não é culpa de ninguém. Em relação a tal resultado que você tem, é culpa sua. Mas a gente não fomos educados, o Flávio Augusto até fala sobre isso, a gente não fomos educados para ser empreendedores, ou bons vendedores, ou bom isso. A gente só passa por essa fase quando a gente experimenta viver isso. Então, o que que a gente pode, o que que você aconselha a gente como empreendedor, principalmente, tipo, eu acredito que tem muito barbeiro aqui, tem muitos empresários que estão começando. O que que você recomenda hoje o cara buscar primeiramente? Ele buscar se autodesenvolver, se buscar, tipo, aprender mais sobre empreendedorismo, sobre venda, o que que ele pode buscar? Tipo, um passo a passo que ele pode buscar. O que que você recomenda e que você também fez na sua jornada? Eu acredito que você passou por essa fase também, né? Perfeito, perfeito. Sejam muito bem-vindos ao Na Cadeira com o Felipe. Hoje eu tô com um cara aqui, gente, que ele é, além de amigo, ele é um cara que me ajuda muito em relação a trocar ideia, a mentoria, essas coisas. Ele é empresário e fundador da empresa Exicred. Exicled. Tem quantos anos, meu irmão? Exicred? Você? Ah, eu tenho só 49. Sua empresa tem quantos anos? A Exicred tem 2 anos, mas eu empreendo há 32. 32 anos de empreendedorismo. Ele é pai do Jonathan, do Christopher Da e Tainara e da do Tainá e Gabriel. do Gabriel. Mas também sou avô. Mas também é avô. E esposo da Raquel. Raquel. Ele é um cara que, além de. Eu acho que a gente se conecta muito com princípios e valores. Ele é um cara, além de ser pai, família, tudo isso, empresário, ele é um cara que me motiva em relação a ser evangélico também. Não sei se você está vendo esse canal e agora tá assistindo. É, aqui eu só trago pessoas que têm princípios e valores. E o Abraão é um deles. E eu tô aqui com o meu primeiro episódio dessa série Na Cadeira com o Felipe, conhecendo um pouco mais os meus clientes. Eu quero que você conheça, eu quero que você pegue o papel, a caneta, anote tudo que você tem a anotar, que talvez o Abraão possa dar uma visão para você, para que esteja mais crescimento. A história dele possa te impactar em relação à sua vida. Talvez você esteja passando pelo algo que ele já passou. Então eu vou trocar uma ideia com ele aqui. Ao mesmo tempo eu vou estar cortando o cabelo dele. Aqui, o que que eu explico? Vou explicar antes para você. O que eu vou estar fazendo? Vou estar fazendo social na tesoura, penteado todo para trás, alinhar a barba dele certinho. E no fim eu vou te mostrar com o resultado final. Brown, seguinte. Eu sei que você já empreende há quanto tempo mesmo? 32 anos. 32 anos. Nesses 32 anos, meu irmão, como que começou? Da onde que veio? O Abraão sempre foi esse cara visionário, o cara que sempre quis empreender. Onde que começou essa ideia de empreender? Já vem de família assim ou não? Não, não. Isso aí veio, cara. Eu nasci num lar muito humilde, né? Uhum, Bem humilde. Meus pais eram pobres, assim, não tinham como dar muita condição pra gente. uhum, E eu vendo aquela situação, eu queria ser diferente, né? aham, Nasci numa comunidade, fui criado numa comunidade e tal. E eu queria algo maior para minha vida, né? sim, E eu comecei a trabalhar com 14 anos numa padaria como balconista.
E ali naquela padaria eu ficava vendo os caras, né, que chegavam ali, os vendedores da Souza Cruz, Coca-Cola. Uhum. E eu, Souza Cruz é uma empresa? é de cigarro, né? Que os caras Aham, vendem cigarro e tal. aham. E eu via aqueles caras chegando ali com carro, moto e tal. Um dia eu perguntei para um deles, falei, o que você faz? Ah, eu sou vendedor. Eu falei, pô, legal, cara. E o vendedor ganha bem? Aí ele falou, pô, vendedor ele ganha por comissão. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Uhum. Aí aquilo ali mexeu comigo, cara. Você tinha quantos anos na época? Tinha 14 para 15 anos. Caraca, e aí? Aí, um certo dia, eu e hoje minha esposa, mas a Raquel na época, né? Era Aham, amiga, né? aham. A gente cabulou a aula, fui pro centro de São Paulo, ali na São Bento. E passando ali na São Bento, cara, eu vi uma placa, né? Que dizia assim, precisa-se de moças e rapazes. E embaixo a frase, ganhos ilimitados. Caraca, e aí? Cara, aquilo mexeu comigo, falei, meu, é esse negócio aí. Aí eu entrei, né? Quando eu fui ver, era para vender carnê do baú da felicidade. Nossa, na época era muito famoso, né? Você tá doido, cara. O SBT era muito mais em alta, né? Não, tava em alta, né? As Aham. pessoas compravam o carnê porque trocava depois por prêmios e tal. E aí eu entrei, né? Você vendia E, por quanto? cara, na época eu não lembro, assim, mas era tipo hoje, assim, vai, um carnezinho, a mensalidade era tipo R$ 20, sabe? Caraca. Só que a gente vendia 10, 15, 20, 30 carnês para uma pessoa só. Nossa, vendia muito, hein? Né? Naquela época tinha o tal do arrisque e ganhe, né? Que o cara já Aham, arriscava na hora ali, já saía prêmio e tal. aham. E aí eu comecei a trabalhar, cara. Saí da padaria, né? Minha mãe teve que assinar os papéis, porque eu era de menor na época, né? E comecei a vender. Então o empreendedorismo ele nasceu daí, né? De quando eu entendi que vendas ela podia trazer aquela liberdade que eu buscava, aquela condição financeira que eu buscava, né? Aham. Então, como vendedor, com 16 anos, 16, 17 anos, eu ganhava equivalente a 21 salários mínimos. Nossa. Como vendedor, né? Aham. Era bem, né? Ah, você é doido, cara. Pra você ter uma ideia, um dia, um dos meus pagamentos, quando eu fui receber no banco, o caixa não quis liberar, né? Teve que Caraca. ligar na empresa e tal, porque era um moleque, né? 16 anos ali, Aham. uma pochete, naquela época o dinheiro tinha muito volume. E aí o cara chegou e falou, meu, mas peraí, esse dinheiro é seu? Eu falei, é meu. Aí o cara ligou na empresa para saber se Se realmente era de aquele você, cheque se era era seu meu. mesmo. Era meu. Aí a empresa autorizou tudo. Autorizou, pagou. Inclusive esse cara depois foi trabalhar lá também, né? O Caraca. Caixa saiu do Bradesco lá, foi trabalhar e foi ser vendedor também. Nossa. E aí surgiu, né, cara? Aí com 18 anos eu comecei a abrir meu primeiro negócio, né? Então aí veio aquela visão. Falei, pô, se eu tô conseguindo gerar resultado para os outros, por que não para mim? Uhum. E aí eu comecei meu primeiro negócio. Eu abri uma empresa, né, que era uma corretora de compra e vendas de linhas telefônicas na época. Uhum. Uma época que telefone era um artigo de luxo, né? Um telefone era o preço de um carro. E aí comecei a empreender, comecei a ganhar dinheiro também com isso. E aí vem os aprendizados, né, Felipe? Porque hoje, com 32 anos aí no mundo aí do empreendedorismo, o que que eu vejo, cara? A maioria dos empresários hoje, eles começam empreendendo pelos motivos errados, né? Uhum. Sim. No meu caso lá, por exemplo, eu era só um bom vendedor. Aham. E não adianta você ser só um bom vendedor, ou um bom barbeiro, um bom contador, né? Uhum. Porque empreender é muito mais do que isso, né? E tá tudo certo, a gente Uhum. começa com o que a gente tem. Mas quanto mais rápido você aprende, você entende que empreender não é dominar só uma habilidade, mas que você vai precisar de múltiplas habilidades, né, cara, e múltiplos conhecimentos na área administrativa, financeira, contábil, fiscal, marketing, vendas. Então, olha só quanta coisa que envolve o negócio, né? Caraca. E eu era só o bom vendedor, entendeu? Uhum. Então, você imagina, pô, vendia pra caramba. Linha telefônica, vendia pra caramba. Na época era muito famoso, né? Ah, cara, e assim, ganhava muito dinheiro, porque como eu te disse, uma linha telefônica ela tinha o preço de um carro, né? Tipo, hoje Uhum. custava 40 pau, 50 pau uma linha telefônica. Nossa. Então a gente ganhava muito dinheiro. Só que eu tive essas experiências, né, cara, ao longo dos anos, de construir negócios, mas não conseguir consolidar negócios. Consolidar, você fala o que é consolidar? Fazer o negócio realmente rampar e chegar num ponto de maturidade, né? De você falar, pô, agora foi, agora ele está se pagando, ele tá legal, né? Tá indo para um próximo nível, entendeu? Aham. Então eu chegava assim no auge do negócio e lá no auge eu acabava quebrando.
Tá? Então eu fazia o mais difícil, que era construir o negócio do zero, mas não conseguia manter ele. Caraca. E isso que foi a grande virada, né? Porque eu precisei quebrar 7 vezes para entender isso, né, cara? Nossa. Ou seja, eu era só o bom vendedor. Mas não era um bom Não empreendedor. era o bom empreendedor, não era o bom administrador, não era o bom gestor financeiro, né? Uhum. Então, hoje, empreender tem a ver com uma mentalidade, né? Aham. E essa mentalidade que o cara tem que ter, que, pô, legal, você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa conhecer os princípios, os fundamentos do negócio, né? Pô, Uhum. O que faz o negócio, a configuração, a engrenagem girar, né, em sim, relação à sim, sim, empresa. sim, porque, pô, cara, você tem que entender o mecanismo financeiro de um negócio, né? O mecanismo de vendas do negócio, o mecanismo contábil, fiscal. Então, assim, você acaba queimando dinheiro, né, cara? Por não Uhum. conhecer, você contrata profissionais errado, você contrata prestadores de serviço errado, porque você não conhece. Então, o que oferecerem para você, você vai aceitar, porque você não Isso é conhece. verdade. Então, pô, de repente você tem lá uma contabilidade que você paga a mensalidade, mas o cara não entrega o que ele deveria entregar. E você também não cobra porque você não sabe o que cobrar. Então você vê a loucura, né? Empreender é justamente entender. Você tem que saber exatamente o que é cada área do seu negócio, né? O que representa cada área do seu negócio. Porque você sabe exatamente o que cobrar e como cobrar, entendeu? Então Uhum. eu acho que hoje o ponto crucial é isso. Focar naquilo que você é bom e no que você não é, cara, você tem que procurar ajuda. Procurar ajuda de alguém, tudo. E aí eu, Claro que o empreendedor ele tem que passar, não sei se você concorda comigo, o empreendedor ele tem que passar por essa fase em relação a aprender como que funciona para que ele possa cobrar um é funcionário isso aí, dele em aquilo ali. é isso aí. É isso aí. O problema é que às vezes o orgulho, cara, e o ego, ele faz você demorar muito tempo para pedir ajuda. Uhum. E aí quando você levanta a mão, às vezes o negócio já tá ali, já No fundo estagnado, do já tá no poço, fundo do né? poço, entendeu? Tipo, você já tá ali, a água já tá cobrindo, aí você vai pedir ajuda. Às vezes é tarde, tá? Tarde Tarde demais. demais, Então por isso que aí onde entra a humildade, né? A humildade para reconhecer que você não é tão bom quanto você pensa que é e que ser o técnico só do seu negócio também não vai levar você para um próximo nível, né, cara? Então, quanto antes você entender isso, porque eu demorei, cara, 25 anos para entender esse game, né? Uhum. Então, pô, construí grandes negócios, né? Tive empresas que uma delas se tornou uma rede de franquias. Cheguei a abrir 24 lojas no Brasil dessa marca, entendeu? Caraca. Pô, se tornou, né, uma rede bem conhecida. Saí na Globo, na Band, na Record, enfim, né? A coisa, tipo, Se tornou gigante. gigante. Só que eu não acompanhei o tamanho do negócio, entendeu? Uhum. Você vendeu essa empresa. Hoje ela continua ainda operando, né? Mas eu não estou mais à frente dela, né? Tem outras pessoas tocando ela. Uhum. E justamente o que eu faço hoje na EasyCred é justamente isso, ajudar empresas a entender essa mentalidade financeira de um negócio, a entender a estrutura e a mentalidade que o empreendedor precisa ter para jogar o jogo de gente grande, né, cara? Porque Uhum. assim, empreender é você ter uma visão mais apurada do seu negócio, né? Uhum. Entender qual que é o modelo do seu negócio, quais são as oportunidades que você tem dentro do seu negócio, como escalar esse negócio, inclusive com dinheiro de terceiro, porque o empreendedor ele é uma máquina, ele vai para cima, o cara faz a coisa acontecer, mas no momento que ele poderia estar acessando um próximo nível, ele não tem capital, não tem dinheiro, não preparou a empresa dele para ter acesso a capital de terceiro. Então você vê, é uma série de coisas, né, que envolve o negócio e que o cara tem que estar atento. E como você disse, está tudo certo. No começo o cara vai para cima, mas tem uma hora que ele tem que levantar a mão e pedir ajuda, cara. E quanto antes ele levantar a mão, Melhor. melhor. Cara, e é muito impressionante. Muito impressionante o jeito que como começa. Por quê? Cara, vamos passar por um papo que isso não é culpa também, não é culpa de ninguém. Em relação a tal, até o resultado que você tem, é culpa sua. Mas a gente não fomos educados, o Flávio Augusto até fala sobre isso, a gente não fomos educados para ser empreendedores, ou bons vendedores, ou bom isso. A gente só passa por essa fase quando a gente experimenta viver isso.
Então, o que que você aconselha a gente como empreendedor, principalmente, tipo, eu acredito que tem muito barbeiro aqui, tem muitos empresários que estão começando. O que que você recomenda hoje o cara buscar primeiramente? Ele buscar se autodesenvolver, se buscar, tipo, aprender mais sobre empreendedorismo, sobre venda, o que que ele pode buscar? Tipo, um passo a passo que ele pode buscar. O que que você recomenda e que você também fez na sua jornada? Que eu digo que você passou por essa fase também, né? Perfeito, perfeito. Cara, assim, ó, primeiro de tudo é se autoconhecer. Uhum, Porque o cara é a base do negócio, entendeu? Se uhum, ele não se conhecer, se ele não entender quais são as crenças que ele carrega acerca dele mesmo, entendeu? É o quanto ele acredita nele, o quanto ele tem autoconfiança para tocar aquele negócio, entender quais são os bloqueios que ele traz, uhum, porque a gente só transfere para o negócio aquilo que a gente é. uhum. Pode continuar falando. Então, cara, você imagina o seguinte, né? O cara, ele tá replicando no negócio dele o que ele faz na vida dele. Uhum, O que ele é na empresa, ele é na casa, ele é nos relacionamentos. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento, é se autodesenvolver. A partir daí, ele vai escolher uma nova habilidade que ele não domina, né? uhum, Então, se o cara é um bom vendedor, bacana, ele vai continuar fazendo o que ele faz bem, que é vender, uhum. mas qual que é a próxima habilidade que ele precisa aprender para poder melhorar a performance do negócio? Então, de repente, o cara está vendendo, mas o financeiro está lá aberto, né? Então, pô, então se finanças para ele for algo realmente que ele precisa aprender, não tem um controle, tem um domínio, cara, faz um cursinho rápido, vai na internet. Hoje no YouTube você tem conteúdo pra caramba. Uhum. Você for... Inclusive o conteúdo desse aqui agora. Exatamente, entendeu? Quer dizer, você vê um conteúdo que o cara tá tendo acesso gratuito aí que já pode virar uma chave, né? Então, quanto mais rápido ele fizer isso, cara, mais ele vai para um próximo nível, porque, pô, agora ele tem uma nova habilidade, pô, então além de vender, ele começou agora a entender a importância das finanças. Daqui a pouco, pô, agora é legal, agora já estou vendendo, estou conseguindo fazer um controle financeiro, já entendi a importância de separar a pessoa física da pessoa jurídica, pô, legal, já entendi o que é uma questão fiscal, tributária, pô, agora bacana, qual que é a nova habilidade? Então, assim, é um processo que ele vai priorizando de acordo com a necessidade do negócio, né? Uhum. Mas se ele ficar parado, estagnado, cara, a tendência é que quanto mais ele vende, mais problema ele vai estar gerando. Porque eu costumo dizer que o negócio é como um time de futebol, né? Você tem o ataque, o meio de campo e a defesa. Uhum. Vendas é ataque, mas como é que está o meio de campo? E a defesa, que é o financeiro, contabilidade, gestão de pessoas. Então imagina, se o cara marca um gol e ele tem que voltar lá para o meio de campo ou para a defesa, até ele chegar lá já tomou dois, três. Dois, três gols, vamos dizer assim. Né? Já perdeu o jogo Já faz perdeu tempo. o jogo. Então você está marcando, mas ele está tomando mais gol do que o que ele marca. Então essa é a importância do cara se autoconhecer, né? Porque ao se autoconhecer ele vai desenvolver uma coisa que a gente chama de autorresponsabilidade, né? Então Uhum. começa por ele, ele vai ter que trabalhar alguns aspectos, principalmente relacionados às crenças, porque Uhum. como eu disse, né, a gente leva para os nossos negócios as nossas crenças. Então às vezes a gente acredita em algo que não é que aquele algo que eu acredito é o certo, mas é o que eu acredito. Aham. E por acreditar daquele jeito, de repente, eu estou insistindo em alguma coisa errada, né? Por não ter esse autoconhecimento. E vendas, né, cara? O Flávio Augusto fala sobre isso e todo grande empresário fala sobre isso. O cara tem que focar em 80% em vendas e 20% nas demais áreas. Então sempre é vendas primeiro, né? E aí o cara vai vendendo, mas ele já vai tendo essa mentalidade que ele tem que ir estruturando outras áreas da empresa. Então, quanto mais rápido o cara tem essa consciência, porque ele vai ganhando dinheiro e ele vai reinvestir no negócio dele, né? Fala, pô, legal, cara, ganha dinheiro. Agora eu sei que eu preciso contratar um profissional para uma determinada área que eu não sou tão bom e eu Uhum. vou ter que ter alguém ali. Então é intencional, sabe? É diferente do cara ganhar dinheiro e só ir gastando, 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 porque ele não sabe, não tem uma visão de futuro do negócio dele. Então, eu acredito que basicamente é isso, meu amigo. Caraca, que conteúdo, hein? Que isso, hein? Vai sair de corte pro Instagram isso aí, hein? Eita, nós. E cara, é muito forte isso que você tá falando. Eu até fiquei impressionado de verdade. Porque, cara, somente você falou em relação ao dinheiro. Eu acho que acredito, tipo, 95% da população tem problema em relação ao dinheiro. Total.
e não consegue administrar o dinheiro da empresa, tudo isso. Eu falo por mim, tá? Teve uma fase que, tipo, gastando demais, hein? Sim. Gastando, gastando, gastando. E, tipo, como barbeiro, na época, né, que eu ganhava, cara, não existia barbearia na época que eu comecei. Cara, eu faturava 10 mil, 300, 400 reais por dia, 500 reais por dia. É grana, né, cara? É grana na época, tipo, quando eu comecei eu tinha 14 anos, hoje eu tô com 27. Isso é Então, louco. tipo, pensa num jovem com 16 anos, começando a cortar cabelo, tipo, faturando isso no dia. Você tá louco. Entendeu? E aí, tive muito problema em relação para ajustar isso. O que eu mudei em relação a isso? Mudei totalmente meus hábitos. Sim. Porque vamos concordar, um jovem de 16 anos, um cara, ele só pensa, tipo, vou sair, vou gastar o dinheiro, já tá bom. Apesar que hoje a mentalidade já tá totalmente diferente, dependendo da pessoa. Sim. Mas você, tipo, na época que você ganhou tanto dinheiro assim, jovem, além disso, em relação, tipo, como que foi pra você? Você já conheceu sua esposa? Como que era? Cara, então, minha esposa eu conheci com 14 anos, né? Aham. Ela ia lá levar bolo, ela tentou me conquistar ali já pelos dotes dela, né? Aham. Ela tentou te conquistar, né? Tentou. E E conseguiu. conseguiu. Tentou e conseguiu. Conseguiu. Aham. Que da hora, velho. Mas a gente se conheceu muito novo, né? Tipo 12, 13 anos e 14 anos a gente começou a namorar e aí com 17 anos a gente foi morar junto já. Caraca. Com 18 eu já era pai do primeiro filho, então assim, eu Que é o costumo dizer Christopher? é o Christopher. Aham. Minha vida sempre foi tudo muito precoce, né, cara? O que foi bom, porque hoje eu consigo desfrutar já de ter 4 filhos, 3 netos, né? Que da hora. E então isso foi muito bom, mas também custou muito, né? Aham. Porque eu não tinha maturidade e tive que adquirir assim de uma forma muito precoce. Aham. Mas, pegando esse ponto que você falou sobre a parte financeira, cara, eu enfrentei muito problema na parte financeira. Por quê, né? Aí eu vou trazer até um número, cara. Você vê, o Brasil, só 0,2% da população é milionária. Aham. Enquanto nos Estados Unidos, 9,5% da população. Caraca. Então, cara, olha como é desproporcional a mentalidade do americano para a mentalidade do brasileiro. Aham. Tá? Então, construir riqueza no Brasil, cara, é um tabu para muita gente. Uhum. Então você imagina, o cara começa a empreender, que nem você está falando aí, pô, você começou a ganhar 400 pau por dia. Uhum. Né? Quem que naquela época ganhava isso? Não, Né? tinha difícil. Agora, você imagina se você já naquela época tivesse uma mentalidade, né, de construir riqueza, o que você já não teria construído Nossa. desde aquela época até hoje, né? Já estaria maior. Já estaria muito maior, entendeu? Só que é como você disse, você tem que aprender com o tempo com o que você tinha. E a mentalidade hoje do empreendedor brasileiro, cara, pra você ter uma ideia, eu trabalho na EasyCred, a gente ajuda empresários a se tornarem bancarizáveis, né? Ou seja, o cara ter acesso a crédito de terceiro. 80%, cara, das empresas não conseguem acesso a crédito porque o cara não tem um perfil bancável. Ou seja, ninguém acredita nele. Caraca. Olha que loucura, cara. E interessante, tem cara que me procura que fatura 300 mil por mês, 400 mil por mês, Mas mesmo assim mas não o tem banco crédito. não acredita nele. E por que não acredita? Porque o cara não conhece a estrutura financeira do negócio dele. Então ele não tem lastro, entendeu? Uhum. Porque ele não enxerga o negócio dele como o principal ativo que ele tem. Uhum. Então, você vê que louco, né? O rico, cara, ele não coloca dinheiro do bolso para nada. Ele usa o dinheiro do banco. Por quê? Porque ele entendeu o jogo. Ele sabe qual que é o jogo. Uhum. Então ele fortalece o nome dele, o nome dos negócios dele. E uma vez com credibilidade, você não precisa ficar implorando para pedir crédito. O banco te procura, te oferece. Então é uma mentalidade que é construída de forma intencional. Né? Por que eu pago imposto? Por que eu declaro meu IR? Por que eu tenho uma boa contabilidade? Cara, porque lá na frente, quando eu precisar de dinheiro, eu vou ter lastro. Já a mentalidade de escassez, não, cara, eu não vou pagar, eu não vou declarar porque os caras vão me monitorar. Eu não vou faturar, eu vou sonegar uma parte porque senão os caras... Então, cara, a mentalidade de escassez. Porque Escassez pura. Pura, porque você tem como pagar menos imposto de forma correta. Uhum. Às vezes você só está na tributação errada.
Às vezes você não tem informação. E aí a gente volta no princípio, né? A falta do conhecimento faz o cara pegar o caminho errado. Então ele acha que é o caminho certo, mas no final, quando chega a hora do cara acelerar, né? Ou escalar o negócio, ele se vê travado porque não tem dinheiro. E, Caraca, e que o doideira. pior, não tem quem acredite nele. Que doideira, hein? Entendeu a doideira? Caraca, Porque como que o banco vai colocar dinheiro na mão de um cara que é totalmente desorganizado? não tem como. Não tem como, O cara. banco não vai acreditar Não, nele de não vai jeito nenhum. acreditar nele, entendeu? Então, a parte financeira, eu diria, Felipe, que depois de vendas, né? Então, assim, ó, primeiro vai vendas, Uhum. depois, cara, finanças, mano. Entendeu? Porque vendas eu gero receita. E finanças eu administro o que entra. Entendeu a loucura? Uhum. Cara, só essa equação aí já começa a trazer caixa para investir em outras áreas. Então, Caraca. hoje é dever, cara, de todo empreendedor, né? Conhecer de finanças, pensar em construir patrimônio. Ontem eu estava conversando com um cliente, um empresário, o cara esse ano vai faturar acho que 3 milhões, né? E, e até a gente conversar e começar a atender ele nunca pensou em construir patrimônio. Ô, louco. E eu estava explicando para ele a importância de você utilizar a sua empresa para construir patrimônio no seu CPF. Uhum. Entendeu, cara? Caraca, e como que funciona isso? Aí, meu irmão, aí, ó, a gente tá tendo para consultoria, hein, Felipe? Mas vamos dar pro pessoal aí, o pessoal tá. Eles merecem, Felipe? Merece ou não? Merece. Merece, pô. Então tá É bom. porque aqui, por exemplo, nesse canal meu, é um canal que tem muitos empreendedores. Quando eu Legal. comecei ele em relação, tipo, dando técnica para os barbeiros. Legal. E eu acredito que teve muitas pessoas que são empreendedores. E às vezes o cara não sabe o que fazer em relação Perfeito. a isso, como começar. Nem sabe que existe, tipo, uma empresa que ajuda ele a construir um crédito. Às vezes o cara não sabe. Sim, sim, Às sim. vezes o cara só tá aqui rodando no Instagram, acabou. Perfeito. Aí, Perfeito. tipo, às vezes o cara saber uma informação dessa, como Total. o cara pode fazer, o que o cara pode construir. Total. Eu acredito que quando você começou não tinha isso, né? Não, você tá louco. Isso aí foi, como eu te disse, eu tive que quebrar, acumular 3 milhões em dívidas, né? Uhum. Pra entender o game, né, cara? E aí, quando você entendeu o game, você montou um negócio que Aí, podia ajudar mais pessoas. hoje a gente estrutura empresas para o cara ter credibilidade no mercado, né? Uhum. É o que a gente chama aí de construir perfis bancáveis. Uhum. Bancáveis o que que é? É quem banca, quem acredita, quem coloca o dinheiro e fala, não, essa empresa ela tem credibilidade, vou colocar dinheiro na mão do cara porque eu sei que ele vai dar ROI. Né? Uhum. Porque está bem estruturada, tem ali um bom lastro financeiro, fiscal, contábil, tem um perfil de crédito legal. E tudo isso para quê, cara? Para o cara construir riqueza. Né? Você vê que louco, né? Qual que é o objetivo de todo negócio, cara? Bom, a gente fala, resolver problema, legal, mas depois que resolve o problema do cliente, o que mais? Resolver seu problema, cara. Uhum. Gerar dinheiro pro dono, porque se você corre o risco, né? Empreender é correr risco. Uhum. Pô, então de que adianta você trabalhar, que nem no meu caso, 25 anos, empreendendo, correndo risco e zero patrimônio, zero construção de riqueza, Zero em tudo, vamos zero dizer em assim. tudo, então. Então, assim, a ideia é que o empresário, ele entenda o seguinte, cara, você vai dar um gás no teu negócio, primeiro, para ele gerar lucro, ele tem que dar lucro esse negócio aí. Uhum. Né? Não é só faturar, é lucro. Por quê? Porque parte desse lucro você vai investir em você, na construção de patrimônio. Então, assim como você tem meta de faturamento na sua empresa, você tem que ter uma meta de construção de patrimônio no seu nome, na sua pessoa física. Meta e objetivos muito claros. Né? Claro, tipo, cara, o que você quer ter de patrimônio nos próximos 2, 3, 5 anos? Né? Porque quanto mais clareza você tem, mais você vai querer fazer dinheiro, porque o dinheiro ele vai para um lugar que você já planejou e que está dentro do teu raio de visão e que você sabe que isso vai ser o quê? A construção de riqueza, vai gerar renda passiva para você, como por exemplo, compra de imóveis. Né? Hoje a gente tem uma operação que a gente faz, onde a gente ajuda o nosso cliente a aumentar patrimônio comprando imóveis de leilão. Então você imagina, um imóvel que custa aí 300 pau, o cara compra aí por 150 mil. Caraca.
Imagina, cara. Pô, 150 que vale 300. Só que aí vem uma sacada, né? Esse imóvel que já está abaixo do preço ali, o valor final dele mesmo é 350, 380. Uhum. Então, olha como o cara pode construir, né, patrimônio e pagar isso daí com o próprio valor do aluguel, porque ele vai reformar esse imóvel, vai colocar para alugar, vai gerar uma renda passiva para ele. Entendeu? Caraca. Só que, então você imagina se o cara em um ano ele faz duas operações como essa. Pô, ele investiu 300 e agora ele tem 700 mil de patrimônio. Nossa. E se ele faz isso, mais duas, mais três, entendeu? Uhum. Daqui a pouco o cara tem 5, 6, 10 imóveis gerando o quê? Renda passiva para ele. E ainda ele tendo um patrimônio que aparentemente é invisível, né? Porque ele está ali, está se pagando, ele não está colocando dinheiro do bolso, entendeu? Uhum. Pô, aí você tem a operação de home equity, porque esse dinheiro, esses patrimônios, é dinheiro em caixa. Porque você imagina, você pagou 150 pau, só que agora esse imóvel que vale 350, ele dá para você ali até 60% desse valor numa operação de home equity, se você precisar fazer algum investimento ou repetir essa operação. Uhum. Então você vê, é uma questão de inteligência, né? O cara entender esse jogo de que no CNPJ ele gera riqueza, mas no CPF, na pessoa física, ele vai consolidando isso. E aí, é claro, quando o cara vai avançando nesse game, aí o cara vai para a construção de uma holding. Ah, para que a Uhum. holding? Para colocar todos esses imóveis dentro de um outro CNPJ, que vai Uhum. estar blindando eles. Então você imagina, se o cara em 7, 10 anos, o cara começa a operar com essa mentalidade, cara, daqui 7 anos esse cara tá bem pra caramba. Então ele usou o negócio dele, né? Gerou receita, faturou, teve valuation, está valorizando o negócio dele, Uhum. né? E está construindo paralelamente patrimônio. Caraca. O problema, cara, é que assim, a falta de visão e mentalidade financeira faz com que esse empresário trabalhe 10, 15, 20 anos e no final o cara não tem nada. Que doideira, hein? Tem nada. E é o que acontece, inclusive, com muitos jogadores de futebol, artista. Ganha dinheiro com a Cara, bexiga e. porque o cara ele usa o dinheiro para dívida ruim. Né? Uhum. O cara ele sai, exemplo, vai, o cara compra uma mansão, uma casa, que ele quase não usa, Uhum. e que aquilo ali, na verdade, está só gerando despesa para ele, não gera lucro. Lucro nenhum. Então, assim, e é o que o empresário, né, e o empreendedor que também não tem conhecimento, ele acaba fazendo. Uhum. O cara ganha dinheiro, qual que é a primeira coisa que o cara compra? Um carrão. Ah, daqui a pouco o cara compra uma casa. Mas é tudo para ele, tudo para o pessoal. Uhum. Ele não pensa em comprar bens ou investir em bens que vai gerar para ele renda passiva. Então, primeiro, o cara, ele aumenta o padrão de vida dele, ele nunca está abaixo do padrão que ele poderia estar, está sempre acima. Caraca, que doideira, hein? E aí é onde vem o endividamento. Que se divida. Ele está sempre endividando. Aí o cara fala, puta, tem que vender mais, tem que aumentar agora. Só que ele vai sempre aumentando, para ir aumentando o faturamento, para aumentando o padrão de vida dele. E é a corrida dos ratos, né, cara? Então, às vezes, Uhum. é por isso que a gente tem aí profissionais que ganham, fatura 300, 400, 500 pau no negócio, e você vai ver, o cara não tem nada de patrimônio. Que doido, hein? É doideira, cara. Cara, e isso, enquanto eu vou falando aqui, eu vou fazer essa barba no pescoço. E isso, tipo, a galera, por exemplo, eu vejo muita pessoa que, tipo, enriquece assim, eu tenho muita gente. E os caras, literalmente, sabe por que os caras investem? Foi justamente o que você falou. Os caras investem nas empresas deles. Sim. Porque sabe que as empresas vai ter um retorno gigantesco para ele. Muito grande. Então, qual que é o investimento? Não é você investir, o Abraão tá falando aqui, não é só você investir, tipo, ter carro, ter tudo isso, você vai ter um dia, você pode ter um dia. Mas se for para se endividar, bora se endividar logo, fazendo logo algo que vai, tipo, gerar muito mais retorno gigantesco para A dívida você. boa, né, cara? Que a gente Uma chama de dívida dívida boa. boa. Tá? Bora se endividar com algo que, tipo, vai dar retorno para sua empresa, vai dar retorno para os seus funcionários, principalmente o funcionário. Você tá ali, o cara vai crescer dentro da sua empresa. Então, quando você tem uma equipe bem mais motivada que isso, cara, vai ser melhor. Que é o que eu vejo que os caras, tipo, faz e fala. E, tipo, atendo muita gente. Os caras, mano, totalmente. Fala sobre isso. Sim.
fala sobre isso, eu falo, caraca, velho, então é isso. Qual tem que ser a mentalidade de um cara que está começando hoje? Por exemplo, o cara, ele tem que investir totalmente na empresa dele, que Total. no caso é o investimento nele. O que você pode buscar de conhecimento? Que o Abraão falou logo no começo aqui. Qual que é o conhecimento que você não tem? Talvez a habilidade que você tipo não tem, tá naquilo que você não sabe ainda. Ou o resultado que você não tem tá naquilo que você não sabe ainda. E ponto, acabou. Esse tipo é o ponto chave para que o crescimento venha. Tipo, por exemplo, nesse exato momento, o que eu venho buscando para mim? O que eu posso fazer para poder crescer mais? Qual que é a habilidade que eu tenho? Qual que é a habilidade que o seu Elias tem que eu não tenho? Sim. Então, para mim, por exemplo, gravar esse vídeo aqui, esse podcast, esse momento na cadeira aqui com você, cara, tem um objetivo muito claro. Para mim, esse exato momento está sendo praticar muito mais a minha fala. Poder gerar mais visibilidade, tudo isso, trazer um pouco mais de autoridade para mim. E, tipo, pro cliente também. Trocar uma ideia legal e gerar muito mais relevância e ajudar mais pessoas. Sim. A minha ideia agora é, tipo, pô, não é ter retorno financeiro. Eu sei que um vídeo, tipo, tá gravando assim, não vai ter retorno financeiro agora, mas eu tô praticando. Total. Então, quando você coloca um propósito, pô, o que eu posso aprender com o exato momento que eu tô fazendo algo? É essa a ideia que a gente tem que trazer pra gente, né, Bruno? Você concorda comigo? Não, total, cara, total. E assim, né? E pensar que tudo isso vai voltar para o seu negócio, entendeu? Ó, o que você falou, esse vídeo vai trazer mais autoridade, engajamento. Trazer muito né? mais coisa que só dinheiro. E só dinheiro, exatamente. Habilidade, muito mais habilidade. Que, na verdade, ele vai acabar, de uma certa forma, te trazendo ROI. Uhum. Né? Literalmente, vai ser bem lá na frente. Ele vai dar ROI. Só que é uma ação que você está tendo agora, uma decisão que você tomou, né? E que vai gerar o retorno. É intencional. Você não está fazendo por fazer. Não. Né? E o cara no negócio dele é a mesma coisa. Tipo, o que o cara pode fazer no negócio dele? Você vê, às vezes o cara é tão displicente com o negócio, cara, que ele não investe no básico, entendeu? Na apresentação dele, né? Falando aí pra tua área aí, né, pro barbeiro, às vezes você chega na barbearia lá, tá a cadeira quebrada, né? A tesoura cega, Não, entendeu? é doideira, Pô, mano. irmão, então quer dizer, é o teu negócio, cara. É a que tua empresa. É a tua empresa. Como que você vai tratar o seu negócio desse jeito? Quer dizer, qual que é o valor percebido que esse cliente que entrou na barbearia ele vai ter sobre o seu negócio? Ou que tá na sua cadeira. Ou que está na sua cadeira. E aí, como é que faz? Né? Tipo, você vê, ó, por que o Felipe, eu já corto com o Felipe já, o que, uns 4 anos, Felipe? Uns 3 anos. Uns 3 anos, né? Uns 3 Não, anos. 4 por causa da barbearia, que era antes, né? Desde a barbearia, uns 4 anos. Então, por exemplo, o Felipe aqui, cara, aproximadamente 4 anos, né? Pô, eu poderia fazer isso numa barbearia, poderia fazer isso em outro local, mas, pô, escolhi por quê? Pela praticidade, né? Pelo tempo. Pelo tempo, pela estrutura que o Felipe traz. Você vê, cara, tá tudo aqui, tá tudo... E não fica nada a desejar, pelo contrário, né? Tanto que eu tô com ele já há 4 anos. Agora, Já mudamos o corte de cabelo. já mudou o corte de cabelo, já fizemos visagismo, tanta coisa, consultoria, né? E estamos sempre ajustando. Agora, e você está sempre inovando, né? A gente estava falando sobre o seu atendimento lá e tal. Pô, agora, esse empresário que não investe no negócio dele, então assim, primeiro, ou ele não acredita no negócio, ou ele não acredita nele mesmo. Então o negócio para ele é só uma fonte de renda. Enquanto seu negócio for só uma fonte de renda para você, você vai tratar de qualquer jeito. Quando você entender que o seu negócio pode ser uma fonte de geração de riqueza, aí o game muda. Aí você vai para um outro game, porque fala, opa, peraí, cara, esse negócio pode ser pequeno hoje, mas ele pode se tornar grande, né? O Flávio Augusto não nasceu grande, Não. né? Aí o Isaac. A Isaac, pô, todo mundo olha assim, pô, o Flávio Augusto, né? Pô, cara, o cara começou pequeno, começou se endividando, né? Até 2 coisas bacanas que ele fala, que todo empresário tem que gostar de 2 coisas, né, cara? Resolver problema e dívida, entendeu? Agora, também, né, vamos lá, não é sair fazendo dívida que nem louco, é dívida com inteligência, com estratégia. Tem que dar ROI, cara, entendeu? Ah, eu vou pegar 100 pau, pra quê? Pra comprar carro? Então não pega, irmão. Vai comprar carro que vai gerar gasto, entendeu? Agora, pô, você vai pegar 100 pau que você vai comprar um carro que vai te locomover para o cliente, que você vai conseguir montar uma estrutura, vai te dar lucro? Bacana, então vai lá e faz. Então é essa percepção que o cara tem que ter, né? Que quando a gente fala de dívida, né, cara, é dívida boa. Então, Literalmente. eu acho que essa é a cultura que tem que mudar na cabeça do empresário.
é fazer dívida, cara, que vai dar ROI, entendeu? Pô, você investiu 100 pau, você foi lá, tomou o risco de 100 pau. Cara, tem que botar 200, mano, entendeu? 200% ainda. Tem que ir pra cima, tem que fazer acontecer, entendeu? Pô, se você pode modernizar a sua barbearia, se você pode ter um sistema de atendimento online como esse que o Felipe faz aqui, sabe, cara? Então, assim, você tem que fazer, você tem que sair desse lugar que você tá, tomar vergonha na cara, né? Porque às vezes é isso, né, cara? Às vezes o cara tá ali, tá bom pra ele, tá na zona de conforto, entendeu? Mas às vezes nem tudo é zona de conforto. É. Fala com quem você foi atendido hoje no WhatsApp. Cara, hoje eu fui atendido por a secretária, a nova secretária do Felipe, né, mano? Tem uma secretária aí que é educada pra caramba. Fala bem ela, né, cara? Fala. Bem educadinha, né? E mano, o cara tem lá um agente lá que trabalha 24/7. Não tem férias, né, Felipe? Não. Não tem férias. Não tem férias. Não tem 13º, né, cara? Não. Pô, você vê o quanto que tá economizando o seu tempo, né? Nossa, de verdade. E cuidando dos seus clientes, né, cara? Porque Oh. o cara não fica sem atendimento, né? Não. Você tá aqui, ó, cortando meu cabelo, gravando um vídeo e tem um agente trabalhando pra você. E é isso Você mesmo. é louco, mano. O que que acontece? Eu vejo muita galera falando, até o Sintra falou isso pra mim uma vez, eu vejo muita galera falando sobre inovar. Sim. O que que acontece? Inovar é inovar aquilo que você está fazendo. Aquilo, por exemplo, eu estou fazendo a relação do atendimento com o cliente no WhatsApp. Eu sei que é algo que funciona, já tem um processo preparado e ponto. Isso já é um processo preparado. O que que você pode inovar nessa parte? Eu analisei, falei, cara, eu posso inovar e posso já usar a inteligência artificial ao meu favor. Sei que é algo que pode rodar, eu sei as perguntas que os clientes vão fazer, então eu vou usar ao meu favor. Inovar é isso. Aí agora você pega, aí tem gente que começa algo, vou inovar aqui, vou criar algo que nem existe dentro da empresa, que tipo, vai ser inovador. Não, cara. Por que não inova com algo que você já tem, favorece isso e ponto, acabou. Que é o que eu fiz. Total. E que é o que eu faço totalmente. Muitas vezes, tipo, quanto tempo você está cortando cabelo comigo? 4 anos. 4 anos. Eu já inovei o sistema de agendamento, Total. que facilitou muito mais. Total. Já inovei o AIA, Total. CRM, total. Então, tipo, assim o atendimento assim. Então, o que eu posso usar ao meu favor? É isso. Agora, sabe o que é loucura sobre inovação, cara? Você acabou de falar tudo agora. Cara, inovar não é reinventar a roda. Muitas das vezes inovar, cara, é usar aquilo que já existe. Usar aquilo que já existe e Você aprimorar. vai aprimorar. E Entendeu? melhorar. Por exemplo, o que você usou aí, o IA, já existe. Então você pegou. Você não foi inventar um IA novo. Não, jamais. Você pegou o que já existia. Então, às vezes, o cara pensa que inovar é fazer alguma coisa mirabolante, aquela coisa que o cara gasta um ano pesquisando, tentando, quando ele descobre a roda, já tem 10 negócios na frente. Então, inovar, às vezes, cara, é olhar realmente pro quintal do vizinho e falar, peraí, deixa eu ver o que o cara tá fazendo ali. Entendeu? Aí você vai lá, pega, aprimora e coloca no teu negócio, entendeu? Então, às vezes, essa questão da inovação, cara, tá muito relacionada a isso, né? É o que você pode fazer com os recursos que você tem e com aquilo que já está disponível e que você ainda não usa. Né? Que é o que você fez. Você pegou uma ferramenta que já existe e trouxe para o negócio. Para você é uma inovação. De verdade. Mas você não inventou nada novo. É tão provável que a inteligência artificial não é da minha área. Sim. Não é da minha área. Mas a minha área, tipo, eu posso estudar um curso com o seu Elias, é da minha área. Total. Eu posso estudar uma coisa de gestão com o seu Elias, é da minha área. Mas a inteligência artificial não é da minha área. É tão provável que é uma área de um cara que está usando, é empreendedor, ele usa um sistema de CRM, e eu peguei o sistema de CRM dele e aprimorei para mim. Total. Entendeu? Então é justamente isso. Inovar é isso que eu trouxe para mim. Então, você que está empresário, o que você pode inovar, mas que já esteja fazendo? Vou deixar essa pergunta para aqui. Brão, acabei seu cabelo, meu irmão. Pô, legal, cara. E o seguinte, eu quero deixar um último recado aqui. Eu vou dar uma inovada na pegada do Joel. Olha aí. Isso é inovar, Olha tá? aí. O Joel ele faz umas perguntas muito da hora no podcast dele. Se você fosse deixar 2 conselhos, ele fala um conselho, mas eu vou deixar 2. Se você fosse deixar 2 conselhos, tem centenas de milhões de pessoas assistindo você agora. Para empresário, pessoas. Qualquer conselho que você, você fala assim, encontra Jesus, o que você pode, o que é uma chave que mudou sua vida, que você pode deixar um conselho para essa pessoa que está vendo aqui, esse exato momento, esse vídeo. Legal, cara. Bom, cara, acima de tudo, se conectar com Deus.
Deus é a base de tudo, cara. E quando a gente fala de Deus, na religião, tá? Deus é você entender que tem um ser que te criou e que, como criador, ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, que tal se conectar com ele, cara? Mas assim, se conectar com ele na essência, entendeu? Não nessa parada de religiosidade e tal. Eu falo assim, ter uma conexão real com a sua espiritualidade. E a ciência mostra isso, né? Que as pessoas que se conectam com a espiritualidade, elas conseguem ter maior performance, elas conseguem ser mais felizes. Então, a primeira coisa é isso, cara. E depois, meu amigo, vai se conhecer, invista em você, se ame, porque você só consegue dar aquilo que você tem, cara. Se você não tem o que dar. E o negócio é 100% entender de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, basicamente é isso, Felipão. Gente, meu irmão, obrigado pela sua É isso, disponibilidade. tamo junto, irmão. Deus abençoe sua vida. E você que está vendo esse vídeo aqui, ó, curte, comenta, compartilha. Compartilha com um amigo seu, empresário que está começando, é você mesmo. Compartilha com alguém da sua família. Às vezes você tem um grupo aí, um grupo, algo do tipo, compartilha, tá bom? E logo, logo vai sair mais episódios aí. Eu vou trazer algumas pessoas aí para poder... Todos os meus clientes são empresários igual Abraão, tá? Não tem um que não seja. Então eu vou trazer alguns outros empresários para te dar algumas dicas. Vai ser história diferente, algo diferente. E a história de Abraão não se identifica com outra pessoa, mas não se identifica assim, não é a mesma história. Mas algo liga totalmente a um fim. Perfeito. Entendeu? Que é ele. Então eu vou sempre deixar essa mensagem. Se conecte a Deus e ponto, acabou. Tá bom? Tamo junto. Obrigado por esse papo. E é nóis!